Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar então, né, hoje a nossa primeira aula efetivamente com conteúdo, né, em Estudos Literários 1. Ah, eu vou começar então fazendo justamente aquilo que eu falei, né, que faria hoje, que é só apresentar bem rapidamente mesmo alguns livros, né, que como eu falei, inclusive um hoje, né, a gente vai usar o hoje, eu escaneei, né, e vou anexar para vocês aí no e-aula, né. Quando a gente for usar, né, algum livro específico, eu disponibilizo o material, né. No caso, esses livros aqui todos eu tenho, além dos outros. Então eu vou postar para vocês e se eventualmente tiver algum disponível em PDF, são basicamente esses livros. Esses aqui todos eles estão nas referências, né? Mas são os que eu tenho aqui, que como vocês sabem a biblioteca também não está funcionando, eu também não tenho como exigir de vocês, né, que vocês comprem, e, enfim, vocês também não estão tendo acesso à biblioteca. Alguns pode ter disponível na internet, mas quando a gente for trabalhar um conteúdo específico, eu vou disponibilizar para vocês. Os dois primeiros são do Salvatore D'Onofrio, né? É Teoria do Texto 1 e 2, né? Então, eventualmente, a gente vai usar um ou outro. O primeiro fala sobre teoria da narrativa e o segundo, teoria da lírica e do drama, né? Então, a gente vai, eventualmente, utilizar textos de um ou de outro. Outro, esse aqui é bastante utilizado na comunicação, no jornalismo, né? Análise crítica da narrativa, né, inclusive como método de pesquisa, etc. É muito utilizado no país inteiro, né, do professor Luiz Gonzaga Mota. É uma referência, né, já se tornou uma grande referência quando se fala em narrativa, principalmente no jornalismo, né. E claro, ele trabalha juntamente com os autores da literatura. Outro é do Theodor Adorno, Notas de Literatura 1, né, uma coletânea de textos do Adorno, em que tem aqui uma parte, inclusive, que ele defende o ensaio como forma, né? É um dos textos, é o primeiro texto desse livro, que inclusive é utilizado também enquanto metodologia, né, para pesquisa, para se defender um texto mais, um estilo mais solto, mais ensaístico, né, e não tão amarrado dentro da própria pesquisa mesmo, né. A outra é a Arte de Tecer o Presente, narrativa e cotidiano, da Cremilda Medina. Esse sim é mais voltado para o jornalismo, mas trabalha também com a questão da narrativa. Como analisar narrativas, é um livrinho bem curto, né, da Cândida Gancho, mas são 80 páginas, menos que 80 páginas. E também é um livro interessante para quem pesquisa narrativas. Introdução à análise do romance. Esse também está nas referências. Quando a gente for falar, né, de romance, ficção, etc., então a gente vai abordar alguma coisa dele. E o conhecimento da literatura, introdução aos estudos literários. Esse aqui é um baita livro, né, do Carlos Reis, em que ele traz muito, né, do que a gente vai ver aqui. Então certamente também a gente vai trabalhar, né, alguns pontos, né, claro que mais pra frente, se vocês tiverem interesse, aqui hoje a gente, como eu falei, a gente vai dar uma pincelada, né, um pouco de cada, e a gente vai falar também das obras, enfim. Então, mas para aquela parte teórica mesmo, vocês, né, vão ter essas referências e claro, vocês podem também buscar outras, né. Então hoje a gente já vai começar, é bastantinha coisa, mas eu vou postar os slides para vocês e um textinho então daquele primeiro livro que eu falei do Salvatore, que é assim, são 6 páginas, né? Mas como ele é aberto, deu 3 páginas só de PDF, de PDF. Então, como eu digo assim, vocês têm que seria as 3 horas de aula presenciais, vocês têm aproximadamente de 20 a 30 minutos de vídeo. Aí vocês tem sempre um texto curto, que você tem, digamos, mais meia hora para ler esse texto curto, e ainda sobra 2 horas para vocês fazerem os resuminhos, enfim, as outras atividades e às vezes ler algum material complementar que eu possa colocar. Então é só se organizar, se programar no dia que ficar melhor para vocês, no horário que ficar melhor para vocês, de separar, né, 3 horas por semana para fazer a aula, que como você sabe, né, é uma situação de exceção e que é completamente temporária, né. Então, primeiro a gente começa falando justamente de uma parte, né, do texto do Donofrio, né, deixa eu achar o livro aqui,
né, que são esses dois livros, a Teoria 1 e 2, né, e ele vai começar com o básico, né, dizendo que justamente que todo o sistema de comunicação humana é linguagem, né, então esse vídeo, né, é uma forma de linguagem, o idioma que que eu estou falando é uma forma de linguagem, as palavras escolhidas são uma forma de linguagem, mesmo que eu só postasse um vídeo 20 minutos eu parado olhando para a câmera sem fazer absolutamente nada, também é uma forma de linguagem, né? Então, enfim, todo o sistema de comunicação inclui aí sons, imagens, palavras, signos, né? Tudo é visto então como linguagem, né? Então, mas aí claro, aí ele vai fazer o recorte da linguagem que interessa no nosso caso aqui, que é o texto literário, né? Então ele vai definir justamente como sendo uma estrutura complexa com múltiplos significados, né? Então o texto literário em si ele vai ter múltiplas interpretações também. Então se eu ler um texto, tanto é que assim quando eu peço alguma leitura de texto, seja ele literário ou seja teórico, e eu peço para vocês, por exemplo, fazerem um resumo, vocês vão fazer aí cada um resumo do que eu estou falando, dos slides e do textinho que tem, né? Para resumir em 10, 15 linhas, então só realmente apontando o que é mais importante, o que vocês acham, consideraram mais importante, então não tem muito certo ou errado, realmente é vocês colocarem ali o que vocês consideraram mais importante e vão ser textos diferentes, né? Cada um vai ter uma interpretação. Se escrever um texto com uma intenção, as pessoas podem interpretar de inúmeras maneiras. Claro que tem também questões de análise de retórica, etc. No direito isso vale muito, por exemplo. Então, um juiz, por exemplo, ele está numa situação em que ele vai ter dois lados, cada um apresentando uma versão do mesmo fato. Às vezes os dois estão confirmando o fato, mas cada um tentando interpretar de uma maneira, né, aquele mesmo fato, se foi com intenção, se não foi com intenção, se foi premeditado, se não foi premeditado. Então, é essa estrutura complexa, né? E o texto literário, e aqui se a gente for pensar na ficção, no romance, mas também no jornalismo, num livro-reportagem, por exemplo, vai se ter esses múltiplos significados. Tem o clássico, né, do Dom Casmurro, que até hoje é motivo de, às vezes de piada, às vezes de discussões, né, sobre a questão dos ciúmes do Bentinho, né? Então existem aí várias. Esse é um caso clássico, né, da literatura, por isso que eu estou citando para vocês como exemplo dessa complexidade, né, dessa estrutura complexa em que é possível se ter múltiplos significados. Tem uma função muito mais expressiva do que referencial, né? Então também tem uma plurifuncionalidade, né? Então tem muita questão de ser uma forma de expressão mesmo, né? Não necessariamente vai ser um texto... Não necessariamente não. O texto literário, ficcional, ele não vai ser um texto objetivo, né? Como um manual, como uma lei, né? Um texto de lei, de ata de reunião, por exemplo, né? Ele vai ser um texto que vai expressar algo, né? De diferentes maneiras. E aí ele vai abordar a estrutura do texto literário, né? A leitura do texto. Ele aborda 6 elementos, que é o mitos, o ethos, a dianoia, a lexis, ópsis e melopeia, né? Então são elementos que estão no texto que esse textinho ele vai dar um parágrafozinho de cada um desses itens. Aí esse vai ficar de leitura de tema de casa, então, né? Até pela questão do tempo. Mas aqui é um texto curto que vocês leem e tranquilamente, né, de fácil compreensão, etc. Aí a gente vem pro livro do Carlos Reis, justamente, que até eu falei que a gente ia usar, a gente vai usar hoje, inclusive, né? Então, que é esse aqui, que é a introdução aos estudos literários. É um livro bom que dá conta, né, da disciplina. Se alguém quiser adquirir, né, um dos livros teóricos, além do livro do Mota, do análise estrutural, da análise crítica da narrativa, que pode servir bastante para vocês como metodologia, né, para fazer artigos, etc. Porque vale para o jornalismo, vale para cinema, vale para um monte de coisa. Mas esse aqui é outro também que eu aconselharia, né, vocês
se alguém quiser baixar em PDF, alguma coisa nesse sentido, é o que a gente mais, provavelmente, é o que a gente mais vai utilizar aqui na disciplina. Então, alguns conceitos básicos, né, que ele coloca. O campo determina o grupo que reivindica uma técnica, um saber especializado. Então, isso vocês viram em algumas das disciplinas de teorias, né, definição de campo, campo da comunicação, né, aí tem Bourdieu, tem outros autores que trabalham com essas definições e com esses conceitos na área da comunicação. Aqui ele está falando do campo na literatura, né? Campo literário, então, conceito híbrido, quer dizer, ele não exclui, ele se mistura, né, com outros conceitos que envolve tanto literatura clássica, que é um dos pontos que a gente vai ver aqui na disciplina, como o romance, a poesia, quanto os outros gêneros, que aí pode entrar inclusive o livro reportagem, o romance reportagem, que um dos mais clássicos e mais citados é o A Sangue Frio do Truman Capote, que a gente vai mencionar rapidamente também, porque vocês já devem ter visto em outras disciplinas, e também é um dos temas que a gente fala mais em estudos literários 2, né? Então, algumas coisas eu vou comentar mais rapidamente aqui, que a gente aprofunda mais em estudos literários 2. E esses conceitos aqui a gente fez uma revisão em 2, né? Mas esse conteúdo aqui especificamente é do Estudos Literários 1. Então, ele vai trazer algumas definições, né? Como obra híbrida, né? Que mescla acontecimentos ficcionais com eventos e situações históricas ou índole autobiográfico e confessional. Existe uma enormidade, né, de textos clássicos na literatura nesse sentido do híbrido, né, que envolve principalmente a mescla de ficção com realidade. E os clássicos históricos, eu diria, tem 3 assim, que são exatamente híbridos e que são clássicos da literatura ficcional, né, mas que tem elementos, inclusive, com personagens reais interagindo, falando, dialogando. O primeiro é aqui do Brasil, né, O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, em que ele conta 200 anos de história do Rio Grande do Sul, né, em que ele cita, tem um dado momento que o Getúlio aparece como personagem, outros personagens históricos, o índio Sepete Araju, lá no início, né, no Continente, que é o primeiro volume, né, são 7 livros divididos em 3 volumes, né? Então o Érico usa muito isso. Ele usa também outras obras, Incidente de Antares também aparecem. Ele usa muito personagens históricos nos romances dele, mas esse porque ele conta a história, né? A história real do Rio Grande do Sul, 200 anos de história do Rio Grande do Sul através da ficção. A gente vai voltar também a alguns desses livros. O segundo, que é clássico na América Latina, até eu achei que era o que eu tenho aqui na frente, mas não, é outro livro do mesmo autor, que é do Gabriel Garcia Marques, o 100 Anos de Solidão, né, em que ele conta uma ficção, né, que se passa com um país da América Latina, que é um país fictício, mas em que aparecem também vários... Ele conta, de certa forma, a história, né, geral dos países latino-americanos através de uma situação ficcional. E também vou citando, às vezes, algum personagem histórico. E outro é o Guerra e Paz, do Tolstói, né, que é um clássico também da literatura, em que ele faz um romance sobre as guerras napoleônicas do período de 1905 em diante, na Rússia, né, a ida do Napoleão e das tropas dele em direção à Rússia, naquela tentativa meio maluca de querer dominar a Europa, e aí a resistência da Rússia, que no final... Bom, também vou tentar não dar spoiler, né? Mas tá no contexto histórico, né? Isso aí não é spoiler do livro, mas sim da história mesmo, né? De que acaba sendo vencido, de certa forma, até pelo clima russo, né? Então... Mas ele conta ali, e o Napoleão aparece, tem cartinha ali do Napoleão. Eu não pesquisei a fundo para ver se aqueles bilhetinhos que ele coloca escritos pelo Napoleão, declarando guerra, etc., se são reais assim ou não, ou se foi ficção dele, mas ele cita, né, e fatos históricos que aconteceram, batalhas que aconteceram, imperadores, né, o Alexandre I, que era o imperador da Rússia na época, o Napoleão, enfim, outros personagens históricos e que interagem e convivem no mesmo espaço dos personagens ficcionais, né, dos condes lá, dos príncipes, do Pedro, que é um dos personagens principais, o conde Bezukov, se eu não me engano. Então, são exemplos, né, de obra híbrida. Crítica literária, que a gente vai ver mais especificamente também, analisa, julga uma obra. Claro que, como eu falei aqui, até em relação ao livro que vocês vão escolher, a ideia é que vocês utilizem isso, tudo que a gente já está vendo a partir de hoje, né? Então,
Vocês podem dizer, uma obra híbrida, parará, 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 por isso, por isso, por isso, ou não, né? Tem o caráter opinativo, que pode ser positivo ou negativo. O ideal é que vocês se posicionem também nesse texto que vocês vão fazer, né? Que vocês não fiquem em cima do muro. O texto opinativo, um dos, não vou dizer defeitos, mas é defeito, né? O texto opinativo muitas vezes é aquela opinião assim que o jornalista, na tentativa de não desagradar ninguém, né? Eu não vou citar nomes, mas a gente tem na TV principalmente aqueles comentaristas que não, né? Às vezes pode ser o maior absurdo, assim, ele tem medo de se posicionar, porque, inclusive no futebol, né? Não pode dizer que o Grêmio ou o Inter jogou bem, jogou mal, porque vão dizer que eu sou gremista. E daí fica muito em cima do muro, assim, que chega a irritar, né? Porque o jornalismo opinativo é justamente isso, né? Então, e claro, usando elementos, justificando, usando dados históricos, no caso de vocês aqui, usando também, se valendo da teoria para justificar a opinião de vocês, etc, etc, etc. O ensaio, que aí é uma exposição, ensaio literário, uma exposição pessoal do autor sobre uma determinada obra. E aí, né, vem aquele livro do Adorno, né, do ensaio como forma, né? É um texto interessante, porque a gente tem, às vezes, na academia, na pesquisa, vocês vão fazer os TCCs de vocês, muito de ter que justificar. Claro, tem que justificar, mas às vezes é uma justificativa que é exigida que poderia ser desnecessária, né? Por exemplo, explicar que vai pesquisar algo que tem uma importância notória, né? E, por exemplo, vocês querem pesquisar algum autor específico, né? Como eu fiz do Érico Veríssimo com a literatura e o jornalismo, né? E aí, no caso, tem que escrever um monte de justificativa e, né? Quando na verdade o que o Adorno diz é que a própria obra, no caso do Érico, a importância histórica que ele tem. Claro que ele não está falando do Érico, né, o Adorno, né, mas ele poderia falar do Tolstói, por exemplo. Então, por si só já se justifica, né, a obra em si já justifica essa importância, né, então... e defende o direito do autor de fazer um ensaio sobre aquilo sem estar, né, fazendo mil enrolações, etc. Né? Não que sempre seja assim, né? Claro que a justificativa é importante, etc. Mas às vezes é exagerada essa noia assim, de ter que justificar cada ponto, né? Parará, conceitos básicos. Autor, então, um construto social em que se reconhecem certas funções, quer dizer, está inserido numa sociedade com culturas, leis, história. Por exemplo, o Tolstói, ele integrou, né, o exército russo, então ele tem uma história ali conhecida, ele apresenta termos ali, então ele traz isso tudo para o texto dele, né, então... o autor em si não é um ser isolado, né? Ele não baixa um espírito que vai ditando para ele o que é para ele escrever, né? Ele acaba tendo um repertório. O Érico também, né, que eu já citei aqui, poderia citar outros, o próprio Charles Dickens em David Copperfield, por exemplo. Eles têm personagens diferentes, antagônicos, de todos os tipos, e eles vão a fundo no psicológico, né, desses personagens. O Érico, em Solo de Clarineta, ele conta muito de onde que ele tirou, né, essas personalidades. Foi da infância dele, dos parentes dele, tias, tios, primos, irmã não, mas... enfim, avó, avô, pai, mãe, etc. Então tem uma gama ali de personagens completamente diferentes, com personalidades diferentes. Um é mais quieto, outro é explosivo, outro é tímido. Então, mas isso tudo vem do autor, né? Então a sociedade que ele vive, a cultura em que ele está inserido, as viagens que ele fez, tudo isso vai transparecer nisso. E o jornalista, ele acaba também... E o Érico foi jornalista, né? E praticamente todos esses grandes escritores também foram jornalistas. Eles acabam trazendo muito da experiência deles como jornalistas para a criação literária ficcional, né? Então, o jornalista, quem trabalha já, mas vocês mesmos, ao longo do curso, vocês vão lá entrevistar uma mãe que perdeu um filho, etc. Vocês, né, acaba, de certa forma, por mais que você tente escrever lá um texto objetivo, aquilo lá vai impactar vocês de alguma forma, né? Então... vai ficar gravado, né, essa imagem, essa personalidade, essa expressão, né, do personagem que vocês entrevistaram. Então o jornalismo também ajuda aos autores, e como eu falei, pegar a lista ali, eu tenho um livrinho da LPM que tem os 100 autores considerados
maiores da literatura universal. Eu fiz o levantamento que eu apresentei lá na minha dissertação de mestrado, depois eu citei outras vezes, eu não lembro o número, mas é mais da metade teve passagem pelo jornalismo. Mesmo lá, né, no jornalismo que seja lá do século XVII, por exemplo, mas teve essa relação com jornais, né. O escritor, autor de obras literárias, os escritores são indivíduos reais, firmemente localizados na história, causas eficientes de seus textos, é isso que a gente comentou. Intenção do autor, elemento discutível, né, na apreciação de uma obra literária, né. Eu cito rapidamente, vou ter que apurar aqui porque minha memória vai até os 33 minutos, a gente já está em 20. Se precisar eu ponho 2 vídeos, mas como a ideia também é que não fiquem vídeos muito extensos, eu vou ficar dentro desse tempo. O Moacir Scliar, né, uma vez ele palestrou em que ele contou uma anedotinha dele em que o filho dele tinha um trabalho para a escola para fazer sobre um texto dele, e ele foi ver as alternativas e ele mesmo errou a intenção que o teórico quis dizer que ele teve com o texto que era dele mesmo, né? Então isso mostra. Ele contava essa anedota. E realmente, né? Daqui a pouco eu escrevo um texto lá, os teóricos vão pegar, vão dizer que eu tive a intenção. Não, mas não era essa a intenção, né? Então é completamente discutível, mas acho que diminuiu muito. No meu tempo tinha muito de prova de português perguntando a intenção do autor, né? Na época eu não tinha argumentos para questionar, né? Se fosse hoje, eu poderia questionar muito melhor, como essa historinha aí do Moacir Scliar. A lei de direitos autorais vocês podem procurar, né? De plágio, essa é importante também, que no Brasil é de 1998. Intertextualidade, influência, né, de textos e autores, né? Então o autor ele também se forma a partir não só das vivências que eu citei antes, mas das leituras, né? Então não vai ter um escritor que escreve bem que não tenha lido muito, né? Não é absolutamente possível alguém nascer com vozes assim que vão te ditar um texto que vai ser um clássico, né? Em que os autores todos eles têm uma formação, né, de leitura, né? Não necessariamente uma formação no sentido formal, né? Mas de leituras, influências, né, de outros autores e de outros. Tanto é que se pegarem as biografias dos autores, principalmente dos séculos passados, a maioria deles frequentava ali uma rodinha que era de, né, o próprio Garcia Marques, né, ele comenta que ele frequentava lá na Colômbia. Tem um documentário sobre o Garcia Marques na Netflix muito bom que vale a pena ler. Tem do Vinícius de Moraes também, vale muito a pena ver. E ali aparece isso, né, né, muito desses núcleos de escritores que surgiram em determinadas cidades e que até tornaram determinadas cidades, a Paris, né, dos anos 20, né, virado do século XIX para o 20, autores americanos que iam para lá, Hemingway foi para lá, né, em busca desse espírito, né, da literatura, né, dos autores, que era um centro de encontro de escritores do mundo inteiro que iam lá, né, para se inspirarem e trocarem ideias e lerem livros, e um ler o livro do outro, etc, etc. Cânone literário, né, que a gente vai voltar mais para frente, obras que são consideradas referências em determinado estilo, período e cultura. Os clássicos, que também a gente vai falar na próxima aula, então só dar essa pinceladinha bem rápida: corpus cultural seleto, institucionalizado e difundido do aparelho escolar e pela constituição de campos bibliográficos específicos que superam as temporalidades. Então a gente pode ter indícios, né, de que uma obra contemporânea vai se tornar um clássico, mas a gente realmente só vai saber se é ou não, né, quando a gente não estiver mais aqui, então talvez a gente nem saiba, né? Mas Machado de Assis, Zé de Alencar, Graciliano Ramos, né, nos casos brasileiros, mas que são livros que superaram a questão da temporalidade, obras, autores principalmente que superaram. As antologias, conjunto de obras de um determinado autor ou estilo, né? Então tem a antologia do Vinícius de Moraes, que está a obra dele lá. Eu tenho aqui uma do Jorge Luis Borges, até em espanhol, mas qual a poesia dele completa, mas não está aqui por perto, depois eu vejo nas próximas semanas. Literatura marginal é outro conceito que ocupa um lugar por natureza precário e minoritário em relação ao centro, dominado pelo cânone, quer dizer, isso em relação à literatura, né? Então o Bukowski, por exemplo, ele é tido como um autor marginal porque ele escrevia sobre outros temas, etc. Acabou se tornando até um clássico, né? Mas ele não está naquele rol ali, né, de autores de ficção literária clássica, etc. Até em relação ao estilo, ele usa muito palavrão, ele fala do submundo de Los Angeles, muito texto autobiográfico.
A gente tem recentemente aqui no Brasil Giovanni Martins, que é um jovem, né? Um jovem autor negro lá do Rio de Janeiro, que conta também a vivência dele, e conta através tanto de crônica quanto de contos. Nada impede que no futuro ele também se torne um clássico. O M.V. Bill também, que é músico e também escreveu muito e muito bem, né, sobre as vivências dele. Os best-sellers, que são as obras mais vendidas, né? Esse termo aí vocês já estão mais familiarizados. Texto literário, resultado articulado e coerentemente estruturado da enunciação da linguagem literária, né? Então, complementando aquilo que a gente tinha falado, a priori configura um universo de natureza ficcional. Aí a gente também vai debater mais para frente, mesmo quando se trata de um romance, reportagem ou de um relato baseado em fatos reais, a questão da ficcionalidade, né? Tem casos aí do Caco Barcelos, por exemplo, né? Rapidamente, assim, quando ele conta, e ele mesmo fala isso, né? Quando ele conta no Rota 66 dos jovens que estão dentro do Fusca que são perseguidos pela polícia e morrem, o diálogo que tem entre esses jovens, não sobrou testemunha para contar aquele diálogo. Então ali é a imaginação criativa do autor, né? Agora, claro, a história em si, os números, etc, é uma grande reportagem, mas em que ele se permite, né, criar esses elementos ficcionais, né, para a questão estética do texto e de interesse, né, interesses técnicas narrativas, né, para chamar a atenção do público, do leitor, enfim. Entidade pluristratificada, ou seja, constituída por diversos níveis de expressão, né? Então não se tem uma regra, né, quanto a como tem que ser essas expressões. Engloba uma dimensão virtualmente intertextual, né? E escrita literária orienta-se no sentido de valorizar componentes formais concebidos em função de uma situação comunicativa inteiramente diferente da comunicação oral, né? Então, claro, tem muitas obras que usam e muito bem a questão da oralidade, principalmente nos diálogos. O Abusado, do Caco Barcelos, por exemplo, é um espetáculo, né? Ler aquele livro como se estivesse assistindo um filme, né? Tem muita gíria, ele pegou muito, e tem entrevistas dele contando também, algumas muito engraçadas, assim, né? Da inserção dele, e como que eles perderam completamente a vergonha de interagir na frente dele, agindo completamente natural. Ele coloca tudo isso no livro. O Abusado é um livro muito recomendo para todos, assim, é uma aula, né, de literatura e de jornalismo. Gêneros literários, né, gênero épico ou narrativo, fábula, epopeia, conto, romance, crônica, ensaio, novela, né, então gênero épico ou narrativo. Gênero lírico, esses são os que o Reis está colocando, né? Então tem outros autores que podem apresentar outras nomenclaturas, né? Mas a gente está se valendo aqui do livro do Carlos Reis, né? O gênero lírico, então, tem em primeiro plano a função poética, né? Então principalmente a poesia, e o dramático, né? Textos passíveis de encenação. Aí tem outros clássicos, tem os autos, a comédia, a tragicomédia, a tragédia. Então aí entra aí Shakespeare, entra aí o Alto da Compadecida, entra aí vários outros livros que são escritos para serem encenados, né? Ou que foram roteiros, né, e que se tornaram livros. Tem, por exemplo, os do Jorge Furtado, Meu Tio Matou um Cara, que também tem um livro na LPM. Então tem várias formas, né? E o Furtado também, ele fala muito da influência, né? Principalmente Shakespeare, ele fala para ler Shakespeare. E eu assisti uma palestra dele quando ele lançou O Homem que Copiava, eu estava na graduação, e eu fui reto, né, ler Shakespeare, e realmente é absolutamente genial e também vale muito a leitura. Romance ficção, obras escritas em prosa, né, está relacionado com o desenvolvimento da escrita, né, tem que lembrar aí um pouco da história, né, o papel só se torna comum no século XIII, né, o papel, daí lá em 1500, com a invenção da prensa, né, do Gutenberg, é possível que se passe a imprimir em série, né? Então, até então, as obras tinham que ser copiadas manualmente. Com a imprensa passa a ser feita uma produção em série, mas aí também a gente já, né, só rapidamente fazendo esse parêntese, porque aí é outro tema, né? Outro tema aí para história da imprensa. O romance é mais extenso e complexo que o conto e possui mais personagens, né? Então essa é uma diferença. E só se afirma teoricamente nos estudos da metade do século XIX, né? Quer dizer, que passa realmente a ter um espaço mais consolidado, né? Na pesquisa acadêmica mesmo.
O romance é hoje é a forma literária dominante. Quando se fala literatura, muita gente automaticamente já pensa no romance. Na poesia também, mas mais no romance. E a ficção, né? Ela é fantástica, ela pode ser aquela ficção fantástica, né? Ou veromissível, né? Que é aquela que não aconteceu, como coloca o Aristóteles lá diferenciando poesia de prosa, né? Não aconteceu, mas que poderia ter acontecido, né? Então, como por exemplo esses livros ou o diálogo, né, dos personagens do Rota 66, que realmente não aconteceu, não tem como dizer, né? E se aconteceu não foi daquela forma, seria algo muito excepcional, né? O Caco Barcelos adivinhar o que eles conversaram, não estavam conversando quando foram atacados pela polícia, mas que poderia ter acontecido, né? Não é nada de espetacular. Já no Fantástico não, no Fantástico é como o incidente Antares, né? Que os mortos tem uma greve dos coveiros, os mortos são impedidos, né? Os coveiros eles ficam são impedidos de serem enterrados e aí eles voltam à vida, entre aspas, mas mesmo com o corpo já putrificado, né? E vão para a praça da cidade reivindicar o direito de serem enterrados, e aí tem toda uma trama cômica, irônica e crítica, né, até da sociedade, e que é muito interessante também, vale muito a leitura. Mas esse é um caso de ficção fantástica, né? Então, que os mortos se levantam, por exemplo, e vão reivindicar o direito de serem enterrados em praça pública. Parará, elementos do romance ficção, intriga e ações. O enredo vai envolver ações, então, dos personagens, por exemplo, um texto de 100 páginas, apenas com pensamentos filosóficos, etc., vai ser um ensaio, né? Não vai ser um romance. A gente tem aí uma série de autores que escreveram ensaios, né? Balzac, por exemplo, tem ficção, mas também tem textos que são ensaio, né? Então tem o texto dele, Os Jornalistas, que foi publicado, agora eu não me lembro se é pela Edi Ouro, e que, se eu não me engano, é um trecho retirado da Comédia Humana, mas que é um texto ensaístico, né? Em que ele discorre as ideias dele sobre os jornalistas da época. Sequências, sucessões, né? Então no romance vai ter essas sequências que não necessariamente precisam ser em ordem cronológica, vão ter os personagens, vão ter tanto os protagonistas quanto os secundários, o narrador, que pode ser em primeira pessoa, em segunda pessoa, enfim. E o espaço-tempo vai estar situado em algum lugar no tempo e no espaço, né, da humanidade. Então, seria isso por hoje, né? Eu vou postar os slides. Os resumos vocês podem me mandar sempre para qualquer um dos e-mails, hitlergaúcho@hotmail ou o Gmail. E na semana que vem, então, a gente volta para falar mais especificamente daí sobre os clássicos, tá bom? Um abraço a todos, fiquem bem.